Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Mais uma vez aqui para mais uma aula da EBD, na classe dos adultos, nesse primeiro trimestre de 2024, estamos estudando o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Olha que capa maravilhosa, né? CPAD está de parabéns. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4. Lição de número 4, que será estudada em classe, né? Presencialmente, no dia 28 de janeiro de 2024, se o Senhor permitir. O título da nossa lição é A Igreja e o Reino de Deus. A Igreja e o Reino de Deus. O texto áureo está em Marcos capítulo 1, versículo 15, que diz, uma parte do versículo que diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A verdade prática, pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. O texto em classe, a leitura bíblica em classe, né, está no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao 17, que diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde a mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Então essa é a leitura bíblica em classe. A nossa lição ela está dividida em 3 pontos, como de costume. O primeiro ponto, a natureza do reino de Deus. Vamos ver que o reino de Deus ele é universal. Vamos ver um pouco da soberania de Deus e os acontecimentos no mundo. E veremos a relação entre o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Veremos que não são a mesma coisa, tá bom? E no ponto 2, ponto principal número 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Vamos ver o reino de Deus no aspecto presente e também o reino de Deus como uma realidade futura. Vamos ver como que o reino de Deus se manifesta hoje e como que o reino de Deus se manifestará escatologicamente no futuro. E também o ponto 3, ponto principal 3, a igreja no contexto do reino de Deus. Vamos ver a distinção de igreja e reino de Deus, veremos que não são a mesma coisa, e também veremos que a igreja, ela expressa o reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, mas ela expressa o reino de Deus. E vamos ver também a mensagem do reino de Deus. Então fique até o final, tá bom? É muito importante que você fique até o final do vídeo, né? Porque a maioria entram no vídeo, começam a assistir e ali, menos de 10 minutos, já abandonam o vídeo. É muito importante que você continue assistindo. A nossa lição ela é bem enxuta, né? Geralmente aí uma meia hora, no máximo, 30 minutos, talvez um pouquinho mais, mas uma linguagem bem simples, bem objetiva, então você dá conta sim de ficar até o final, tá bom? Tem gente que não gosta de vídeos muito longos, né? Nós estamos na época da impaciência, na era da impaciência, não temos paciência para assistir vídeos muito grandes. Então, se você ficar aí, você vai ver que a minha aula é bem enxuta, bem objetiva e alcança os objetivos propostos. Então, vamos lá para o ponto 1, a natureza do reino de Deus. Então, o reino de Deus,
ele é universal. Nós vamos ler o Salmo, eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada, o Salmo de número 47 e o versículo de número 7, ele diz o seguinte: Deus é o Rei de toda a terra, e cantem louvores com harmonioso cântico. Ou seja, primeira parte do Salmo, do verso, Deus é o Rei de toda a terra. Ou seja, Deus está acima de tudo, no controle de tudo, e nada foge à sua soberania. Então, o reino de Deus, ele é universal. Nós vamos ler mais um texto aqui para corroborar essa afirmação, que está no livro de Daniel, no capítulo número 4. Livro de Daniel, capítulo de número 4, e o versículo de número 25. Daniel, capítulo 4, versículo de número 25, que diz o seguinte: o Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio. Olha aí o final do versículo. Que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Ou seja, Deus está no controle dos reinos. É Deus quem decreta ou Deus quem permite que as coisas aconteçam. Por quê? Porque ele é rei e o seu reino é universal. O subtópico 2, a soberania divina e os acontecimentos no mundo. Tem uma parte aqui do texto que diz assim: um Deus que não tivesse controle de tudo não seria Deus. Positivo, porque se Deus é Deus, ele tem o controle de tudo. Mas o autor, pastor José Gonçalves, ele faz uma ressalva. Ele diz: isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Ou seja, Deus, ele é Deus e está no controle de tudo. Mas essa afirmativa não quer dizer que Deus é a causa de todas as coisas. Por quê? Porque se isso fosse verdade, Deus seria o causador do pecado. Deus seria o causador do mal. E Deus seria o causador dos desdobramentos do mal, dos assassinatos, dos estupros, dos roubos, dos sequestros, né? Então, Deus, do adultério, da fornicação. Se Deus fosse a causa de tudo, Deus seria a causa do pecado, tá? Então, a Bíblia ensina sim que Deus está no controle de todas as coisas, mas isso não quer dizer que Deus é a causa de todas as coisas, porque Deus deu ao homem a liberdade de escolha, tá? Deus não criou um robô, né, programado para obedecê-lo do jeito que ele quer. Deus criou seres morais livres. Sendo assim, eles escolhem, lógico que as escolhas do homem estão maculadas pelo pecado, logicamente, por isso que a graça de Deus vem, ilumina o coração do ser humano, né, para que ele creia e faça as coisas corretamente. Mas Deus não é a causa, Deus não determina todas as coisas. Deus decreta algumas coisas, exemplo, a volta de Jesus é um decreto imutável. Jesus vai voltar e não tem como isso ser diferente. E tem coisas que Deus permite, né? E isso não o faz menos soberano do que ele é. Ele é soberano sobre todas as coisas. Por quê? Porque Deus, ele domina
sobre todas as coisas. Isso está escrito no Salmo de número 103, versículo 19. Salmo de número 103 e o verso 19 que diz: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então, Deus domina sobre todas as coisas. E no subtópico 3, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Nós precisamos entender que a nação de Israel, a igreja e o reino de Deus são coisas distintas. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso, mas já adiantando. O reino, a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, a igreja, um povo salvo, comprado pelo sangue de Cristo, fazem parte do reino de Deus. E hoje, na atualidade, a igreja é a expressão do reino de Deus na terra, que nós vamos estudar isso ainda na lição de hoje, ok? Então esse foi o primeiro ponto. O que nós aprendemos aqui? A natureza do reino de Deus. Que o reino de Deus é universal, que Deus é soberano, tá, sobre tudo, mas não é a causa de tudo que acontece na terra, porque senão, como eu já disse, ele seria o causador do mal e ele seria o autor do pecado. Então nós entendemos biblicamente que Deus é soberano, tudo está sob o controle dele, porém ele não é a causa de tudo. E para ele ser soberano, ele não precisa decretar tudo. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Para Deus ser soberano, ele não precisa decretar todas as coisas. Ok? Então vamos passar para o ponto 2. Tá? Acabamos o ponto 1. Iniciamos agora o ponto 2. A igreja e as dimensões do reino de Deus. Subtópico 1. O reino de Deus como realidade presente. O reino de Deus como realidade presente. Então vamos lá. O reino de Deus, na sua manifestação presente, ele se manifesta quando ele age na vida de alguém. Ou seja, quando Deus liberta alguém, quando Deus salva alguém, quando Deus transforma alguém, quando Deus cura alguém, o seu reino é uma realidade presente na vida daquela pessoa. Nós temos um exemplo disso no livro de Mateus, lá no capítulo 12, lá em Mateus capítulo 12, nós vamos ler o versículo 22, que diz o seguinte, Mateus capítulo 12, versículo 22. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e ver. Então nós temos aqui um homem que ele estava endemoniado, e o endemoniado, né, ele era cego e também era mudo. Além de ser endemoniado, era cego e mudo. Jesus curou aquele homem e ele passou a ver. Tá. No versículo 24, os fariseus, que eram contra Jesus, eles não creem naquilo como um poder de Deus. Então o que eles dizem? Olha o versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul e o maioral dos demônios. Então, aqui a blasfêmia, né, contra o Espírito Santo. Por quê? Porque os fariseus atribuíram o poder de Deus ao poder de Satanás. Jesus estava curando pelo poder de Deus e eles estavam dizendo que eles estavam sendo curados, aquele homem estava sendo curado pelo poder de Satanás. E aí lá no versículo 28, Jesus ele vai rebater isso, ele diz: se porém
eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino, ou melhor, é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou seja, então, o reino de Deus, no aspecto presente, é quando Deus se manifesta na vida de alguém, derramando o seu poder para salvar, para curar, para libertar, para transformar aquela vida. No subtópico 2, onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? E nós continuamos nesse mesmo viés. Quando Deus salva pessoas, você pode conferir aí, está na sua revista Atos 8 e 12. Quando Deus cura pessoas e liberta, Atos capítulo 8, versículos 6 e 7. Quando nós vemos Deus agindo, curando, salvando, batizando no Espírito Santo, libertando, transformando vidas, nós estamos vendo que o reino de Deus está nesta pessoa. O reino de Deus está agindo nesse lugar, né? E o ponto 3, o reino de Deus como uma realidade futura. Então nós temos o reino de Deus com um aspecto presente, mas também com um aspecto escatológico, tá? E quando isso irá se cumprir, né? A partir do milênio. Porque em Apocalipse capítulo 20, versículo do 1 ao 5, nós temos a descrição do milênio, que serão 1000 anos literais, não tem nada de simbólico aqui, literais, onde Deus exercerá o seu domínio por completo sobre a terra. Deus exercerá o seu domínio por completo sobre a terra. Nós vamos ler um texto que está no profeta Zacarias, no capítulo 9 do profeta Zacarias, no versículo de número 10, diz o seguinte: destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará às nações o seu domínio. Ele anunciará paz às nações, melhor dizendo. O seu domínio se estenderá de mar a mar. Ou seja, o reino de Deus, num aspecto futuro, escatológico, ele estará sobre toda a terra. Então isso acontecerá no milênio e é lógico, automaticamente, no estado eterno, onde Deus dominará tudo para todo sempre. Ok? Então esse ponto número 2, o que nós aprendemos? A igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus presente, o domínio de Deus presente e o domínio de Deus como uma realidade futura. E vimos que o reino de Deus hoje está onde o seu poder se manifesta. Então terminamos o ponto 1, terminamos o ponto 2 e agora vamos para o ponto 3. A igreja no contexto do reino de Deus. Então, a distinção entre igreja e o reino de Deus. Então, a igreja, ela não é o reino de Deus. Tá bom? Ela não é o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais amplo, né? O reino de Deus é mais amplo. O reino de Deus, ele é mais expressivo. A igreja, ela faz parte do reino de Deus, que é o que está no subtópico 2. Ela expressa o reino de Deus. Então, o reino de Deus, hoje, é expresso pela igreja. Olha que privilégio você, que é um cristão, que serve a Deus, o privilégio que você tem de ser a expressão do reino de Deus na terra. Deus expressa o seu poder na terra através da igreja. A igreja é a expressão do reino de Deus na terra. E o subtópico 3, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Então, a missão da igreja é pregar o reino de Deus. Nós terminamos o ano de 2021
e 23 com o tema, né, das missões. Estudamos 14 lições sobre missões. E aqui nós voltamos a dizer que a missão da igreja é pregar o reino de Deus. Nós precisamos anunciar. E a missão, essa missão, só será executada quando as igrejas locais, né, adquirirem esta visão de pregar o reino de Deus. Você é o embaixador do reino. Você é aquele que Deus escolheu para levar a mensagem do reino de Deus. Então, não seja negligente a essa missão. Não seja negligente a esse chamado. Deus te chamou para pregar o evangelho. Tá bom? Então, esse ponto 3, o que nós aprendemos? A igreja no contexto do reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, mas ela faz parte e ela é a expressão do reino de Deus. Então, Deus se manifesta hoje na igreja através do reino. Deus se manifesta na terra, o seu reino na terra, através da igreja. A igreja é a expressão do reino de Deus. E esta mesma igreja precisa pregar a mensagem do reino, pregar que Jesus é rei, pregar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus em breve voltará. Ok? Que Deus te abençoe. Espero que esta aula tenha te ajudado, né, a crescer na graça e no conhecimento. E eu te espero na próxima semana com a lição de número 5. A missão da Igreja de Cristo. Deus te abençoe e até a próxima.